mesmo ideia de sugestão ou até texto pronto, assim, a gente curte muito. A gente tem um grupo de pauta aberta, né? Que a gente é no Facebook, mas está lá, né? A gente não conseguiu inventar outra coisa melhor, mas tem um grupo que a gente conversa junto com outras pessoas que não estão no núcleo que a gente está, mas que sugerem, isso aqui talvez fosse legal. E todo mundo que quiser, é só procurar lá no Facebook, quem tiver no Facebook. E também por e-mail é outra forma da gente receber os pedidos, vamos pesquisar junto, vamos, porque, enfim, também não somos tantos, né? A gente tem o limite físico do quanto que a gente organiza uma conversa com, né, 20 pessoas já é bem difícil, mais do que isso. Mas a gente tem feito formas possíveis de conversar com mais gente, querer conhecer mais gente, mais grupos. E é um desejo, uma necessidade, é muita coisa junto. Assim. Eu achei bacana vocês abrirem esse espaço para troca. Eu acho que o próprio convite para a Eliane foi bem interessante. Até mesmo porque dentro da academia, quem estuda essa temática assim, também não tem tanta voz para falar sobre isso. Então é interessante esses canais também onde vocês abriram para que a Eliane fale e que provoque essa discussão que provocou hoje, porque na verdade eu acho que a revista acaba servindo para isso ampliar mesmo, tanto o universo acadêmico, que acaba também sendo meio ranzinza e muito fechado, e eu acho que o espaço também do outro público da revista, que talvez não entende de que forma que isso pode ser tratado no universo acadêmico, assim, de texto autorial. Mas aí, aproveitando para explorar a Eliane um pouco aqui antes de encerrar, essa figura da Geni, voltando a ela, que eu acho tão instigante também, estimulante, assim, que fez parte do meu imaginário, então, desde a infância até hoje, assim, uma figura muito presente, de que forma você encontra ela pulsante em outras obras literárias, assim, esse tipo de figura, não necessariamente da prostituta em si, mas todos esses elementos que ela está associada, desde ser uma figura, então, ambígua, associado com travesti, porque quem eu lembro mais próximo aqui talvez seja do Balzac, né, a Sarracine. Mas assim, quais outras figuras no imaginário literário têm essa mesma potência que tem a Geni? Porque assim, na literatura brasileira especificamente, eu não conheço talvez outra que tem esse tipo de potencialidade com esses mesmos elementos que está presente na Geni. Quando você fala essas potencialidades... É por ela está associada não só com a prostituição, mas está associada com o travesti, porque assim, a gente encontra as prostitutas. Ou você pode encontrar a travesti. Mas assim, associado com todos esses elementos. É da sujeira, de dar para qualquer um, de ser a prostituta santa, de ser a travesti. O que eu estou querendo, na verdade, eu estou pensando aqui, é que a literatura brasileira não tem nenhuma figura, e você nota que a figura que talvez estivesse mais próxima a ela seria de Adorim, mas é revelada que a mulher no final, dessa figura própria da ambiguidade que a Geni representa, não só da prostituição, mas essa figura desse lugar ambíguo, que fala desse lugar ambíguo, desse lugar incerto, desse lugar... Então, e ao mesmo tempo associado com o baixo mundo, coisa que talvez a de Adorim não fosse. Nem a Zambinella. E nem a Sarracine. Né? Porque ela é uma cantora, né? Nos teatros. Não sei se ela é uma pergunta importante, não sei te responder assim sabe? Esse personagem catalisador, né, de uma ambiguidade que passa pelo plano sexual. Por isso que eu achei assim, eu sou muito feliz na escolha dessa figura, porque realmente, quando eu cheguei a sentir inveja quando eu vi a revista Imagina, eu falei, nossa, que figura ser resgatada mesmo, assim. Porque realmente, para mim, ela tem uma potencialidade que parece quase coisa única na tradição artística brasileira. Aí eu falei assim, nossa, que sacada desse pessoal, assim, quando a Eliane me mandou a revista para eu ler por e-mail, falei, nossa, que inveja boa, foi inveja boa que eu senti. É meio louco, porque muitas pessoas iam ver a peça de novo por causa dessa cena. As pessoas, tipo, urravam nessa cena. E a protagonista era a Marieta Severo, não era o Emiliano Queiroz que fazia a Geni. E no site da Geni, para quem quiser depois, tem um trecho dele performando essa música da montagem original. Um fragmento, bem assim,
curto, mas dá pra sentir que a galera do público urrava, essas coisas meio loucas assim que acontecem com as pessoas. Quando elas gostam muito, assim, urravam, e ele fazia de um jeito bem curioso. E ele também conta, num outro vídeo dele mais velho, um pouco de como ele produz, que ele chama pra si um pouco a coautoria da música junto com o Chico Buarque. Ele fala Chico quem? O Emiliano Queiroz. O Emiliano. É, que foi o primeiro ator que fez a Geni. Tem um vídeo dele contando umas histórias de como a música foi sendo construída, tem lá no site. Não, então, e você escreveu um texto, né? Então, esse eu não li na revista. Eu vou procurar também. Da edição zero. É o perfil. Genival. Chama Genival. Tem também a história da Geni do Brecht. Porque parece que essa foi a sacada genial do Chico, né? Ele vai no Brecht, mas então ele traz essa figura totalmente rebaixada. Ele não é mais só simplesmente a camareira e nem mais é a mulher. Ele vai, não só ele causa uma inversão da sexualidade dessa mulher. Eu não sei também se na ópera se ela também é associada com a sujeira. Na ópera dos Três Vinténs? Na ópera dos Vinténs ela é uma prostituta, que era a prostituta preferida do Mac Navalha, que foi o cafetão dela, né? Tipo, explorava ela, e depois que ele fica famoso, ela continua lá no puteiro, e ela que trai ele. Ela entrega ele para a polícia. Que eu acho que a grande sacada dele foi ele conseguir associar isso com a Madame Satã, talvez quem ele chegou, talvez que fosse mais próximo, talvez desse universo da figura. Então, de novo, a gente está falando de diálogos, né? Dos diálogos e desses lugares de tensão, novamente. Quer dizer, tem uma coisa histórica e tem uma coisa ahistórica aí, né? Assim, tem um núcleo, eu acho que nessa figura que, né, aparece em diversos lugares da literatura, do teatro e tal. Ela tem um núcleo de questão que é duro no sentido de que é transversal, né? Você mencionou Balzac, a Zambinella, né? Que está lá em Sarrazina, e a gente está falando da obra dos Três Vinténs, né? Estamos falando da Geni, que é mais contemporânea e tal, né? Ela é uma personagem que ela coloca uma interrogação muito pulsante, né? Do Dogville também. O Dogville é uma retradução, na verdade, da Piratagene do Brecht, né? Que também tem aquela figura, que é a Nicole Kidman, que também ela é essa dádiva, né? Ela é uma dádiva daquela microcidade, e no final ela assassina todo mundo quando pedem pra ela, né? Desculpa se alguém não viu. Pois é, e o culpado é o mordomo. Mas é verdade, né? Então tem obras, né, muito fortes em que aparece, em que tem alguma coisa dessa figura que é comum, né? No cinema eu me lembro bastante de sobre minha mãe do Almodóvar, que tem a Grado. Não sei se todo mundo viu, mas ela representa bem isso, né? Ela é suja, porque mostra a cena em que ela tá lá, o cara tá batendo, ela é a puta. Mas ela é uma pessoa que no filme é mostrada como quem tem um equilíbrio ali dentro daquela situação. E ela de alguma maneira é uma boa pessoa. Isso é tipo valorizado. Tem aquela cena que ela chega na frente do teatro todo e vai contar a vida dela. E de forma assim, como quem se lamenta, mas como também tem orgulho disso, dessa parte suja que ela representa, dessa novidade toda. Para mim parece bastante com essa figura da Geni. Talvez o cinema, né, fez isso melhor então do que a literatura. Por exemplo, eu lembrei de Maus Hábitos também do Almodóvar, onde justamente é um convento onde só entra no convento, todas elas têm nome rebaixados, Rato de Porão, Irmã Esgoto, e lá eles só atraem prostitutas, drogadas, só aquelas pessoas, ela fala assim, só assim tem sentido Deus, assim. Porque se a pessoa já é limpa, que sentido tem? A pessoa tem que ser suja, o mais sujo possível, assim tem que ser. E nós, para provar nossa humildade, nós temos que ser também o mais suja possível. Então elas todas se drogam, assim. Cada uma delas tem um tipo de vício. Então é interessante como é que no cinema a gente encontra talvez essas figuras com essa potência da Geni, né? Mas na literatura eu estava cavucando assim. Não, mas você... talvez algum nosso Rodrigues. Participando, mas no semestre passado, na disciplina que eu dei aqui, o Estrela da Manhã do Bandeira tem isso, né? Que é o alto, né? O poema Estrela da Manhã, que ele fala de uma prostituta. E é o alto, ela é estrela, né?
E é um homem louco por ela e é por baixo também, né? Porque ela é uma geni. Ela transa com todo mundo, leproso, né? Ela transa com leproso, com as criaturas mais marginais, mais horríveis, né? Então você tem essa tensão também. Não, eu acho que se a gente for mexer, a gente vai achar. Porque essa é uma figura, eu acho que é uma figura mítica. Por isso que eu tinha perguntado se você já tinha pensado na Geni, porque aquela análise que você faz da Estrela da Manhã do Bandeira é todo muito parecido com... Aí por isso que eu tinha pensado se você já tinha sacado isso da Geni, só que acho que foi eles que te alertaram, né? Eu também sempre gostei, foi uma música assim, sempre uma canção que sempre me pegou e tal, era impactante, né? Mas eu acho que tem uma figura mítica aí, sabe? Que ela, quer dizer, em sendo prostituta, ela é a prostituta sagrada. E muito próxima realmente da Estrela da Manhã, né? Parece que é como se fosse... Muito, né? Essa questão dessa bondade, assim, essa bondade Plena. Plena, que chega... É que não sei se é o caso da Geni, assim, mas essa bondade que faz as pessoas agredirem, talvez pela bondade, tem uma inversão. Assim. Eu acho que ela é agredida porque ela topa entrar num contato, assim, ela se doa, né, ao mundo da margem, né? Ela é agredida porque ela está no mundo da margem. Ela é uma excluída que não pede inclusão, né, para colocar num vocabulário mais contemporâneo, né? Ela fica na margem. Eu acho que também isso conversa com a ideia de vocês de que é poder, quer dizer, não vejo a Geni como a revista, como demandando inclusão. Eu vejo como gente que está excursionando pelas margens, e está querendo ouvir o que está nas margens e tal, não como essa demanda de inclusão. Isso eu acho que é uma coisa. Mas, se pensar, eu gosto muito de religião, né? Principalmente hinduísmo, assim, mas se for pensar nas santas católicas, assim, você pega a Madre Teresa de Calcutá, é uma mulher que passava a vida inteira com os leprosos e não se contaminava, nunca ficou leprosa, né? E tem essa... E se você for para o hinduísmo mesmo, é que eu não sei citar os nomes e não sei o quê, mas essa associação entre pobreza, a vida do santo que dá tudo que tem para poder fazer parte do divino e conforme se aprofunda na pobreza, São Francisco de Assis, por exemplo, vai estando mais perto, né? vai perdendo os valores materiais e vai conseguindo... Então, essa ligação entre pobreza e espiritualidade, ela é marcante e eu tenho certeza que você vai encontrar ela em várias religiões, assim. Não só a pobreza, como mais a vida degradada, o sujeito que tem o corpo degradado, porque o cego... não é assim. E o milagre também, né? Na extrema degradação, essa pessoa consegue se preservar, às vezes, de corpo intacto, consegue exercer milagres, né? Então tem um paradoxo que você chega lá embaixo e ao mesmo tempo você está acima dessa condição da existência material. E a outra figura que acho que não dá para deixar de falar é a Maria Madalena, né? Que para mim é a prostituta e não sei o quê, e que para mim, eu sempre pensei, quando eu via a Geni, eu falava, Maria Madalena, né? Não era outra. Mas eu acho também ela também está aí. Quer dizer, essas figuras todas, eu acho que o que elas colocam para a gente em termos de pensamento é justamente essa questão de aonde está o limite, né, que faz com que eu diga que tal coisa é pura ou é impura. Né? Porque se divide, mas qual é o limite? Então, essas figuras, elas são figuras de fronteira, né? Se você joga um pouquinho para cá, elas são totalmente em pureza, um pouco para cá. E, na verdade, um pouco para cá, elas são totalmente puras. E
E elas questionam esse limite, portanto questionam a norma, né? Porque a norma é pá, né? E tudo bem, tá aí a norma, mas como elas são figuras de fronteira, elas colocam a grande questão sobre a norma. Todas essas que a gente está falando aqui, né? Seja na ambivalência sexual, seja as figuras religiosas que você está colocando e tal, são todas essas figuras de imagem, né? Nesse sentido que eu falo um pouco, que a minha escuta um pouco de vocês é de quem está, assim, né? Examinando um pouco essas margens em as suas, né, diversas configurações e tal, e querendo ouvir um pouco para repensar algumas coisas, né? Esse lance das santas que ele estava lembrando, eu acho interessante que várias delas, em algum momento, elas beiraram a excomunhão, assim, elas viveram na zona. A própria Santa Teresa d'Ávila, em algum momento, ela foi questionada pelos atos dela e ela seria punida com a excomunhão, e só não foi porque ela arrecadava muito dinheiro e começou a abrir os próprios conventos. Ela precisou abrir os próprios conventos para ter direito. Elas são muito poderosas, para ter direito à voz. Como aquela Sora Marinette de la Cruz, lá no México. E Santa Rita de Alacoque, né? Que essa lambria lepra, né? Ângela de Foligno, essas místicas, elas eram poderosas. E nunca foram, assim, elas não eram bem aceitas da igreja da época, assim. Elas viviam nesse lugar que você está falando aqui, de ser fora da norma, porque destoava. Tanto que algumas delas, eles mandavam assim, vai escrever, para ver se escrevendo elas conseguissem aplacar aquele ímpeto delas e tal. Ou tinha outra que eu estou lembrando aqui do diário, que ela escrevia para o padre lá da paróquia, perguntando o que ela fazia, o que ela podia fazer para virar santa. E essa ela queria estar dizendo, eu lambo lepra, eu faço isso, eu me martirizo, mas como é que eu faço? E ela tinha um ardor e ela não vira santa, né? Porque o ardor dela era tanto, porque ela queria, talvez a diferença dessas outras é que elas não fizessem questão de ser incluída, essa questão que você levanta na Geni, que ela é uma excluída que não tem pretensão, ela não almeja esse lugar da inclusão. E essas santas, eu acho que elas acabam virando, pelo menos essas que são mais ambíguas, entre elas a Santa Teresa d'Ávila e a Santa Rita de Alacoque, é justamente porque elas não fazem questão de ser. Tanto é que a Santa Teresa ela vai abrir os próprios conventos, né? Então valeu, gente. Muito bom, espero que vocês voltem outras vezes, promovendo outras coisas aqui na universidade. Muito bom. Pessoal que veio, obrigada e vamos ver acho que você não colocou meu endereço. Tem no manifesto aí, se alguém quiser o endereço, tá aí. Tem um professor, você Amor.